Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, Andréia Reis fala conosco sobre controle. Gabriela Marques e Matheus Pacheco falam sobre férias. Adriana Corsetti fala com a gente sobre alimentação para quem pratica esportes. E Berenice Oddi fala sobre choque de gerações. Olá, eu sou a Isadora Colnag e você está assistindo o NAP TV. Para abrir o programa de hoje, Andréia Reis nos fala sobre o controle e como nós temos a mania de controlar tudo o tempo todo. Até que ponto isso é bom? Confira a matéria. Oi, tu é aquele tipo de pessoa que quando tá fazendo alguma atividade com um grupo, tu diz pro pessoal assim, deixa que eu faço. Não, deixa pra mim que eu faço. Na época da escola, tu preferia fazer o trabalho sozinho, porque daí ficava mais feito, bonito, ficava melhor? Pois é, essa forma de controlar, essa forma de fazer tudo bem bonitinho do teu jeito, é uma necessidade bem pontual de controle. Porque se eu quero fazer o trabalho sozinha, é porque eu quero ter o controle disso. E eu só vou ter certeza que isso vai funcionar porque sou eu que estou fazendo, né? E aí o que acontece? As pessoas que estão em volta de você acabam se acostumando com isso. E aí deixam sempre para você fazer. E aí você começa a reclamar que é só tu que faz e que ninguém te ajuda. E que tu está sobrecarregado. E que ninguém olha o quanto tu te esforçou, enquanto... Só que daí, tu tem que reconhecer que tu mesmo que tem culpa disso. Porque tu não deu espaço. Tu não deu espaço para as pessoas fazerem. Porque tu sempre quis tu fazer. Só que daí chega um momento que tu cansa. E aí, quando tu começar a reclamar disso, olha para trás e observa se não foi você que foi fazendo isso ficar assim. E aí a gente vai criando uma ideia de que nós somos ou super mulheres ou super homens. Que a gente dá conta de tudo. Que a gente tem o controle de todas as coisas que estão em nossa volta, tanto da nossa vida como da vida do outro. Só que isso a gente não se dá conta como dá trabalho. As pessoas que são assim sofrem muito, porque isso dá muito trabalho. Eu tenho que dar conta sempre de tudo. E aí os outros estão acostumados a te ver como super mulher, como super homem e continuam te dando coisa para fazer. E tu vai aceitando. E aí chega um momento que ou tu chega numa estafa extrema, ou tu entra em depressão. Começa a desenvolver algum quadro depressivo, porque é um momento do teu corpo dizer para ti mesmo, deu, chega, tu não tem mais como dar conta. Então, quando a gente não percebe isso, o nosso corpo sente a necessidade de alertar. O que é a dor? O que é a doença? É alerta de que algo não está bom. Então, se você não está percebendo por conta própria, o teu corpo vai começar a falar. E aí ele vai manifestar. Então, é importante que a gente comece a observar o quanto em nossa volta a gente quer ter controle. Porque isso vai expandindo de uma forma que a gente acha que tem controle mágico de muitas coisas e não tem. E tu sabia que daí não tem problema nenhum? Se tu não tiver controle, não tem problema nenhum se algo não der tão certo como tu imaginava. E quando tu te dá conta disso, a tua vida te alivia. Ah, eu disse não para alguém que me pediu um favor. Ok, não tem problema nenhum. E isso não significa que tu deixou de ser forte, tu deixou de ser capaz, tu só tá respeitando os teus limites. Então, quando tu estiver reclamando muito de sobrecarga, reclamando muito que é só tu que faz, que ninguém te ajuda, mãe tem um pouco disso, de dizer que ninguém ajuda, só que daí ela deixa. Então, se o filho lava a louça de um jeito diferente, que é o jeito que ela acha que tem que lavar a louça, ela vai reclamar.
Se tu der para alguém fazer algum serviço que tu sempre faz, mas você faz daquele jeito específico, e a pessoa não fizer bem daquela forma, tu vai achar que não está certo. Só que o negócio vai sair igual. A tarefa, a atividade, ela vai acontecer igual. Só que não vai acontecer do teu jeito. Para que ser a Mulher Maravilha? Para que ser super-homem? A gente pode muito bem ser pessoas normais, que têm falhas, que erram, que não conseguem fazer as coisas e tá tudo bem. Eu gosto muito dessa frase, de muitas coisas que as pessoas se apavoram, porque não conseguiu, porque chegou atrasada, porque esqueceu uma coisa, porque... E aí fica como se tivesse morrido alguém, como se algo iria dar um colapso mundial porque eu não fiz isso. Tá tudo bem, não tem problema. E quando a gente aprender a olhar para nós, mais do que qualquer outra pessoa, não adianta dizer para o outro isso, a gente tem que dizer para nós mesmos. Tá tudo bem, se não deu, ok, vamos tentar de novo. A única hipótese de não conseguir tentar de novo e de não conseguir resolver é a morte. Então, enquanto a gente está vivo, vamos tentar. E vamos, principalmente, se respeitar e aceitar as nossas limitações. Então, vamos parar de querer controlar tudo e todos. Porque muitos não suportam nem ver uma pessoa tendo uma atitude diferente da tua, que isso já revolta. Então, vamos respeitar as diferenças, vamos nos respeitar e vamos viver mais leve e poder dizer mais a frase: tá tudo bem. Agora vamos falar sobre as férias. Elas estão tão esperadas, né? Então, é momento de refletir, ressignificar e relaxar, não acham? Então, é sobre isso que Gabriela Marques e Matheus Pacheco vão nos comentar em uma matéria um tanto quanto diferente. Dá uma olhadinha. Oi, povo! O papo de hoje é sobre férias, tudo a ver com o final de ano. Gostaria de pensar com vocês aqui um pouco a importância ou o benefício psíquico que a gente tem dessa possibilidade de, sim, poder encerrar um ano e de fazer uma espécie de uma pausa, uma espécie de um ponto final ou uma vírgula na nossa experiência que permite fazer essa espécie de uma separação entre o ano que foi e o ano que está vindo. O momento das férias é um momento para dar uma pausa na rotina, para tentar descansar, relaxar, para poder renovar, para voltar no ano seguinte ou no período seguinte um pouco mais saudável, eu diria, com gás a mais, né? E é muito comum as pessoas venderem suas férias, né? O que pode parecer algo bom, porque bom, vai receber um valor financeiro melhor, vai agregar, mas ao mesmo tempo fico pensando como fica a saúde mental desse trabalhador, dessa trabalhadora, né? Porque eu penso que o dinheiro não é tudo na nossa vida, né? E existem coisas que o dinheiro não compra, como a nossa saúde, como o nosso bem-estar, como a nossa qualidade de vida. É bastante interessante a gente poder pensar nisso, até porque, de um modo geral, é no final do ano que as pessoas estabelecem novas metas, que elas buscam refletir sobre esse ano que passou e, através disso, podem pensar, bom, o que elas querem manter ou que elas pretendem modificar. E é nesse sentido que essa pausa no final do ano ou essa instituição, né, de que, bom, a gente passa de um ano para outro, permite a gente pensar, permite a gente refletir, convida a gente a essa reflexão, que é uma reflexão saudável. Geralmente, no final do ano, eu gosto de fazer uma retrospectiva com os meus pacientes. Olha só, parece algo banal, mas é muito importante para as pessoas reconhecerem quantas evoluções tiveram ao longo do ano, quantas conquistas, quantos momentos de luta, né? E é assim também no trabalho, né? Quantas coisas a gente enfrenta na rotina e muitas vezes se desgasta, sofre, às vezes adoece, mas também existem muitas coisas boas que se conquista, né, ao longo do ano, e a gente precisa olhar para isso. E às vezes o momento das férias também é um momento propício para isso, para encerrar alguns ciclos,
né, para poder iniciar outros, mas também um momento de reflexão, né? O final de ano tem muito a ver com reflexão, né? As festas, pensando no Natal, né? Geralmente algumas pessoas até não se sentem bem com o Natal diante de tantas questões, tantos pensamentos que acabam surgindo nesse momento, né? Mas sempre penso que é importante olhar um pouquinho para trás, até para a gente reconhecer, né, o nosso esforço, reconhecer que valeu a pena, né? Porque existem dias de luta e dias de glória, e a gente tem que aprender a valorizar os dias de glória, né? E aprender a reconhecer o nosso próprio esforço, porque algumas coisas às vezes passam batidas, né? E a gente acaba olhando muito para as coisas pesadas, para o que não aconteceu tão bom assim, o que não saiu planejado, mas a gente tem que olhar para as coisas simples também da vida e também poder agradecer por estar concluindo mais um ano, por ter pessoas tão queridas próximas, né, próximas da gente. E eu acho que o final de ano tem tudo a ver com isso. Interessante ressaltar também que o tempo ou a pausa possui uma função psíquica muito importante para produzir pensamento. Não se produz pensamento se não existe pausa. Eu aqui falando com vocês conseguem me compreender, entender o que eu estou falando, não porque eu produzo uma linha contínua de som, mas porque vocês são capazes de recortar as pequenas pausas entre uma palavra e outra, que é o que permite juntar todas elas para formar um sentido. Da mesma forma, quando a gente escuta uma língua, né, que a gente não tem familiaridade, parece tudo uma coisa só. E é muito curioso que quando a gente começa a aprender uma outra língua, parece que emerge no meio desse oceano, né, onde tudo é uma coisa só, coisas separadas. Então, para que algo possa operar um sentido, é preciso que exista essa espécie de uma distinção entre o que é uma coisa e o que é outra coisa. Assim como é importante e pode ser benéfico, especialmente para algumas pessoas, essa distinção de, bom, eu tive um ano, agora eu vou ter um novo ano, para que você possa pensar, então, o que será que você quer para esse ano que vem? O meu recado para vocês é esse. A dica é: não vendam suas férias, tirem esse momento para descanso, para lazer com a família, para reflexões, para fazer coisas que gerem prazer em você. Aproveitem as festas de final de ano, descansem, relaxem, para o ano que vem, 2020, ser um ano muito produtivo, com muitas coisas boas. Confira agora mais uma psicodica de um dos nossos profissionais aqui do NAP. Logo mais voltamos! Olá! A psicodica de hoje é o filme O Contador, que tem no Netflix. É um filme que conta a história de um autista que desde criança sofreu com isso, os seus apegos, as suas manias, mas que se desenvolveu a partir dessa sua dificuldade, se torna então um contador, e aí tem todo o envolvimento dele nessa história. É um filme bem marcante, uma história muito boa de se ver, que prende mesmo, então fica essa dica para essa semana. A Exatos começou num sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. O NAP
NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Estamos de volta. Adriana Corsetti nos fala sobre um dos assuntos muito comentados nos dias atuais, que é a alimentação para quem pratica esportes e para quem pratica atividades físicas. Pré-treino, pós-treino e muito mais que você confere agora. Olá! Hoje vamos falar sobre alimentação na nutrição esportiva. Bom, muita gente pensa que fazer atividade física é suficiente, né, para resolver problemas de saúde, emagrecimento, qualidade de vida. Na verdade, a alimentação e a atividade física, elas precisam andar de mãos juntas, tá? De mãos dadas. Por quê? Porque a atividade física, ela faz parte realmente de um equilíbrio, ela vai conseguir englobar algumas coisas que a alimentação não vai conseguir atingir. Mas se o teu objetivo é ter uma vida saudável, não adianta gastar calorias, se exercitar e não cuidar o quanto e o que vai consumir. Então, o equilíbrio entre os dois é o mais importante. Quando a gente está pensando em iniciar uma atividade física, o que é o mais importante com relação à alimentação? O pré-treino, né? Por quê? Porque como é que nós vamos ter um bom rendimento de treino se nós não estivermos bem alimentados? Se não tiver glicose na nossa corrente sanguínea, o músculo não vai ter de onde tirar a energia. Então, a glicose é o combustível do nosso músculo. Então, pré-treino, o que não pode realmente faltar é o carboidrato. Então, pode ser a fruta, pode ser cereal, pode ser um pão integral, uma batata doce. Na verdade, vai depender do teu tipo de treino, do teu objetivo. Aí, só um profissional habilitado, como um nutricionista, para conseguir te indicar isso. No pós-treino, aí vai depender também do objetivo e do perfil da pessoa. Se o objetivo for simplesmente saúde, é importante que a gente previna pelo menos uma perda de massa muscular. Então, um pouco de proteína, um pouco de carboidrato já são suficientes. Quando a gente procura mais o emagrecimento, aí o mais importante vai ser realmente o controle do carboidrato pós-treino. No pós-treino, para quem quer ganhar massa magra, é indispensável a presença da proteína. E aí que o pessoal gosta tanto de usar suplementação, pensar num whey protein, numa creatina, num BCA. Se encaixam? Muitas vezes sim, mas muitas vezes não é necessário, muitas vezes não é um produto tão bom assim, então precisa de uma boa orientação para poder ver se esse produto vai ajudar, se vai atrapalhar, se não vai fazer diferença nenhuma. Então nunca toma por conta própria, é sempre importante que tenha uma orientação de um profissional para te indicar. Bom, então é isso. Sempre que tiver alguma dúvida, se quiser esclarecer alguma dúvida mesmo, ou ver se os cuidados que estão sendo tomados estão adequados, procura um profissional habilitado. Eu atendo aqui no NAP, pode vir que a gente conversa. A suplementação a gente pensa que às vezes é muito simples, mas ela pode ser extremamente perigosa. Então não toma por conta própria, procura um profissional habilitado para te ajudar. Ótimo, isso aí. E agora, a profissional Berenice Oddi desabafa sobre o choque de gerações.
Como que os mais velhos podem aprender com os mais jovens e vice-versa, sendo na casa e no trabalho? Dá uma olhadinha. Olá, mais uma vez o NAP TV. É um prazer estar com vocês. Bem, o tema hoje é um tema que vem, digamos assim, me deixando desconfortável enquanto trabalhando na área da educação. A resistência que todos temos enquanto professores, de uma geração mais, digamos, de 50, 60 anos, vamos colocar por aí, 40 anos até posso trazer também, que insistem no modelo de que eu vejo o mundo de uma forma, cresci num mundo que aconteciam as coisas não tão rápidas como hoje, com toda essa tecnologia a nosso dispor, e quero que os meus alunos entendam o mundo como eu o entendo. E os meus alunos já nascem conectados, estão extremamente com muitas habilidades e competências fervilhantes, ao mesmo tempo fazendo várias coisas, e eu não consigo me aproximar dele. Eu não consigo compreender porque eu quero que ele veja o mundo da mesma forma que eu vejo. E aí como é que fica? E eu abordei esses tempos atrás o tema de inclusão. E eu digo o seguinte, eu preciso me incluir no mundo de hoje, no mundo digital. Porque se eu não me incluir nesse mundo digital, nessa forma de se relacionar digitalmente, o que acontece comigo? Eu me torno um dinossauro e os dinossauros sumiram da Terra, porque não poderiam mais se adaptar à forma como hoje a Terra está. E aí eu fico me perguntando sempre, por que o distanciamento? Por que nós não conseguimos nos incluir neste mundo que é diferente do mundo que eu vinha vivendo até então? Eu estou no mundo tecnológico, eu estou processando o século XXI. E como é que eu não compreendo o jovem que já é século XXI? Porque eu sou século XX ainda. E muitas vezes a escola não está só no século XX, a escola muitas vezes está buscando lá no século XIX, onde o professor subia num púlpito e os alunos todos abaixo, porque ele era a autoridade maior, só ouviam e teriam que processar aquelas informações. Hoje o aluno está conosco em sala, com o Google ali, para pesquisar e para ver se a gente está dando a real para eles. Portanto, está mais do que na hora da gente pensar que as gerações precisam estar compartilhando saberes, precisam compartilhar, inclusive, a socialização. E como é que a gente socializa hoje com o jovem? Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube. Em algum momento a gente vai estar com eles lado a lado, conversando pelo celular. Qual é o problema disso? Essa é a pergunta. Qual é o problema disso? Alguns vão dizer, sim, professora, mas temos que olhar um no olho do outro? Claro que sim. Em algum momento eu posso dizer para o jovem, bom, agora vamos parar aqui, vamos conversar agora, vamos olhar, me conta o que está acontecendo contigo, me conta o que tu está sentindo, qual é a tua dificuldade maior. Esse jovem prontamente responde. Ele quer sim essa empatia. Ele quer sim aprender a ter empatia. Se eu não ensinar para o jovem o que é ser empático, ele não vai ser empático. Ele vai continuar dentro daquele mundo onde ele está crescendo, onde ele nasceu. É um mundo tecnológico. As crianças estão evoluindo. As crianças não pensam e não agem mais como nós agimos quando crianças. Filhos, netos, enfim, nós estamos numa geração agora que nós temos que parar para pensar. Não são os jovens que transformaram o mundo, fizeram esse mundo ruim. Sempre houveram jovens. Para pegar uma fala de uma querida amiga, sempre houveram jovens e sempre haverá jovens nesse mundo. As crianças estão nascendo aos borbotões. E essas crianças hoje serão os jovens de amanhã. Eles não vão transgredir regras? Vão. Porque é preciso que a gente evolua. A gente não pode ficar sempre marcando passo naquilo que sempre deu certo, eu não vou mudar. Como não? Hoje a medicina está aí para nos provar. O que antes se dizia que era certo para a medicina, caiu por terra. Quebrou-se paradigmas. Houve rupturas de várias áreas. Então, como é que a gente ainda
e eu falo agora pela educação, não consegue enxergar que é preciso haver rupturas de comportamento, de socialização, de aprender, de conhecer o mundo, de reconhecer o mundo, porque eu estou reconhecendo o mundo, eu estou aprendendo lá, estou tateando, não sei lidar muito bem com as tecnologias, vou aprender, porque eu quero estar no YouTube, eu quero daqui a pouco estar no Instagram, eu quero estar conversando com o meu público, e eu não posso mais conversar com eles marcando reunião, ou marcando um seminário, ou marcando alguma coisa. Não é isso que eles querem o instantâneo, o aqui, o agora. Eles precisam de uma resposta agora. Então, muitas vezes, se eu não tiver resposta, como eles, eu vou fazer, pesquisar e responder. Eu posso trazer para eles uma contribuição de a gente precisa elaborar os conhecimentos, eu preciso amadurecer alguns conhecimentos, porque senão eu não consigo memorizar, eu não consigo reter. Então, isso é o que a nossa geração pode mostrar para o jovem. Muitas vezes eles não conseguem tolerar frustrações, mas é aí que entra o nosso papel, é aí que nós entramos com o nosso conhecimento, as nossas vivências. Vamos mostrar para o jovem que ele tem que sim aguardar algumas coisas, que não é tudo instantâneo. Mesmo que a tecnologia nos dê essas possibilidades, o nosso corpo ainda reage de maneiras diferentes. Ele ainda é pesado, ele é denso. A gente precisa de um tempo para dormir, de um tempo para comer, de um tempo para viver. O encontro de gerações se faz presente. As empresas hoje estão percebendo que é importante ter muitos jovens, sim, mas também estão trazendo pessoas mais maduras para que elas consigam equilibrar a ansiedade, a rapidez do jovem com aquelas coisas que nós temos que realmente sim pensar, planejar, organizar, e isso a nossa geração faz muito bem. Geração nenhuma está perdida, porque sendo assim, os nossos avós, os nossos pais também pensariam que estamos perdidos? Não sei, fica a pergunta. O que eu preciso ensinar para o jovem é que ele tenha um pouco mais de paciência com algumas coisas para que ele consiga fazer um planejamento, consiga centrar e focar mais em alguns assuntos mais relevantes, mas eu também posso reverberar na rapidez, na agilidade, nesse raciocínio muito rápido, que é uma das coisas que eu acho assim, que essa geração está contribuindo muito conosco. Então, assim, ao invés de conflitarmos, ao invés de termos lá o tempo inteiro pé de guerra, não. Ouçam os jovens, vejam o que eles têm a dizer, o que eles estão aprendendo, o que eles estão sentindo. E mesmo que pareça que eles não lhe ouvem, eles ouvem sim. E eles trocam ideias. E eles te trazem ideias, às vezes, para problemas que tu tá há muito tempo tentando resolver e tu não consegue. E às vezes num bate-papo descontraído com uma galera jovem, tu acha a solução para o teu problema. E isso é que nos faz sentirmos mais jovens. Eu penso assim, convivendo com eles, a gente reaprende, a gente olha esse mundo exterior de uma forma diferente. O programa de hoje termina por aqui, mas não se esqueça, estamos sempre no nosso Facebook e no nosso canal no YouTube. Nos siga em todas as nossas redes sociais. E agora você continua assistindo todos os programas do canal Vale TV. Tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.